Na Melbourne do final do século XIX, os vizinhos olhavam para Martha Needle com uma mistura de profunda pena e admiração. Como uma mulher podia suportar tanta tragédia? Primeiro, a perda do marido. Depois, uma, a morte de suas 3 filhas pequenas, cada uma sucumbindo a uma doença súbita e misteriosa. Para todos, ela era a imagem da viúva sofrida, uma figura de força silenciosa que cuidava devotamente do túmulo da família. Mas havia um padrão sinistro, escondido sob o véu do luto. Quando um novo homem ligado a Martha adoeceu com os mesmos sintomas terríveis, a compaixão da comunidade começou a azedar e a se transformar em suspeita. O que ninguém sabia era que estavam testemunhando os atos de uma das mais calculistas assassinas em série da história da Austrália. Uma mulher que usava a dor como disfarce e o arsênico como sua arma secreta. Olá, amantes da história e de mistérios que o tempo não conseguiu apagar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos nessa história, contem pra gente aí nos comentários de qual cidade ou país vocês estão nos assistindo. Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. Hoje, vamos desvendar a vida e os crimes de Martha Needle. Para entender a mulher que ela se tornou, precisamos voltar ao início. Ela nasceu como Martha Charles, em 9 de abril de 1863, na cidade rural de Morgan, no sul da Austrália. Desde muito cedo, sua vida foi marcada pela instabilidade. O pai morreu quando ela era apenas uma criança, deixando sua mãe, Mary, sozinha para cuidar da família. Em 1870, quando Martha tinha cerca de 7 anos, sua mãe se casou novamente com um homem chamado Daniel Foran. A família cresceu, com a chegada de mais 2 filhos, e todos se espremiam em uma minúscula casa de 2 cômodos em Adelaide. O ambiente era de extrema pobreza e superlotação. Anos mais tarde, Martha descreveria sua infância como um período de abuso e negligência. Ela alegou que sua mãe a agredia com frequência, usando varas e cordas, e que aos 12 anos teria sido violentada pelo padrasto. Esses eventos traumáticos, claro, deixaram cicatrizes profundas em sua visão de mundo, contribuindo para o distanciamento emocional e os distúrbios psicológicos que se manifestariam mais tarde em sua vida. Aos 13 anos, incapaz de suportar as condições em casa, Martha fugiu e começou a trabalhar como governanta, uma das poucas opções de sustento para moças de classe trabalhadora no século XIX. Era uma vida de servidão, mas para ela, era uma fuga do inferno que conhecia como lar. Em 1882, aos 18 anos, Martha se casou com Henry Needle. A união parecia ser a sua passagem para uma vida estável e feliz, o oposto de tudo o que ela já havia vivido. Henry era um homem quieto, e o casal logo se estabeleceu tendo 3 filhas, Mabel, Elsie e May. Por um tempo, a imagem era a de uma família perfeita. No entanto, em 1885, a família se mudou para Richmond, um subúrbio de Melbourne, e essa mudança se tornou um ponto de virada sombrio. O casamento, que parecia normal na superfície, começou a se deteriorar. Martha, conhecida por sua aparência agradável, gostava da atenção de outros homens. Henry, por outro lado, era tímido, retraído e, segundo relatos, extremamente ciumento. As contas da época afirmam que ele se tornou cada vez mais controlador e violento, agredindo Martha por suspeitas ou ressentimento. O novo começo que eles imaginavam começou a desmoronar. Naquele mesmo ano, a pequena Mabel, de apenas 3 anos, adoeceu subitamente. Os sintomas eram terríveis. Dores de estômago violentas, febre e vômitos. O médico não encontrou uma causa clara, atribuindo a morte a alguma doença que passava pela cidade. Com a morte da filha, Martha, a mãe aparentemente de luto, recebeu 100 libras de um seguro de vida. Ninguém suspeitou de nada. Afinal,
Quem desconfiaria de uma mãe em luto? 4 anos depois, em 1889, foi a vez de Henry. Sua saúde começou a declinar de forma lenta, mas assustadoramente familiar. Ele definhou da mesma maneira que sua filha. E após sua morte, Marta recebeu mais 200 libras do seguro. A tragédia, no entanto, estava longe de acabar. Logo em seguida, Elsie adoeceu e morreu. E por fim, a última filha, May, também faleceu. Todas as 3 crianças morreram em circunstâncias quase idênticas. Doenças súbitas que, coincidentemente, surgiam sempre que Marta parecia estar se envolvendo com um novo pretendente. A essa altura, Martha Needle era a figura trágica de Richmond. Uma mulher que havia perdido o marido e todos os seus filhos. As pessoas sentiam pena dela, maravilhadas com sua resiliência diante de tanta dor. Alguns diziam que ela era amaldiçoada, mas ninguém ousava pensar no impensável. Hoje, alguns especialistas especulam que Marta poderia sofrer do que conhecemos como Síndrome de Munchausen por procuração. Um transtorno psicológico em que um cuidador fere deliberadamente outras pessoas para ganhar atenção e simpatia. Marta parecia brilhar no papel da mãe devotada, passando por perdas insuportáveis. É fácil olhar para o dinheiro do seguro e tirar conclusões apressadas, e de fato, o dinheiro era um fator. Mas, para complicar o quadro, Marta investiu boa parte dele em um túmulo grandioso para a família no cemitério de Kew. Ela o visitava regularmente, sempre sozinha, cuidando do local e levando flores. Essas visitas silenciosas ao cemitério poderiam ser vistas como o ato de uma mãe e esposa de luto. Mas eventos futuros revelariam que talvez elas escondessem algo muito mais sinistro. Em 1891, já sem a família, Marta começou a alugar quartos em sua casa para se sustentar. Entre seus inquilinos estavam os irmãos Louis e Otto Juncken, artesãos alemães que montaram sua oficina de selaria na sala da frente. Otto, o mais novo, era gentil, educado e bem-falante. Marta rapidamente se afeiçoou a ele e o relacionamento floresceu. Otto pode não ter sido um tolo, mas era um homem de bom coração. Havia algo na calma e na tristeza silenciosa de Marta que o atraiu. Talvez ele tenha visto a si mesmo como sua segunda chance, sua salvação. Quando ele a pediu em casamento, Marta aceitou com entusiasmo. Mas nem todos estavam felizes. Lewis, o irmão mais velho, ficou profundamente perturbado com o noivado. Fosse por instinto ou por uma análise mais fria dos fatos, ele não confiava na noiva de seu irmão. Ele protestou contra o relacionamento, tentou convencer Otto a desistir e até cogitou chamar outros membros da família para intervir e desfazer o noivado antes que fosse tarde demais. Então, convenientemente, Lewis ficou doente. Assim como os outros antes dele, a doença o dominou a uma velocidade assustadora. O que começou como cansaço e desconforto evoluiu para febre e dores digestivas lancinantes, sintomas que espelhavam os de Henry Needle e suas filhas. Os médicos diagnosticaram febre tifoide, uma causa plausível na época. Ninguém suspeitou de nada. Quando Lewis morreu, seu corpo foi enviado para a Austrália do Sul para o enterro. Mais uma tragédia lamentável, diziam. Marta não pareceu particularmente abalada. Na verdade, ela parecia mais preocupada em cuidar dos detalhes de seu casamento com Otto. Era como se ela tivesse acabado de remover mais um obstáculo de seu caminho. A morte de Lewis, no entanto, desencadeou um efeito dominó que Marta não previu. Um terceiro irmão, Herman Juncken, foi enviado a Melbourne para resolver os negócios de Lewis. Marta o recebeu em sua casa, oferecendo-lhe hospitalidade completa, refeições e, claro, chá. Mas Herman, ao contrário de Otto, era desconfiado. Ele não engoliu a história da febre tifoide.
Algo sobre a cronologia dos eventos, sobre a própria casa, o deixava inquieto. E sua suspeita se provaria correta. Pouco depois de jantar com Martha, ele também adoeceu violentamente. A grande diferença foi que Herman se recuperou brevemente e procurou um médico imediatamente. Os sintomas não batiam com tifoide. O médico, Dr. Boyd, aconselhou-o a chamá-lo novamente se os sintomas voltassem, e eles voltaram com ainda mais violência. O médico, agora também desconfiado, coletou amostras de vômito de Herman e as enviou para análise. O resultado foi chocante e inequívoco: arsênico. A polícia foi informada e uma armadilha foi montada. Pediram a Herman que continuasse o jogo. Ele sentou-se para uma última refeição na mesa de Martha, fingindo estar doente demais para suspeitar da mulher que estava prestes a se tornar sua cunhada. Ela lhe serviu chá, preparando-o ela mesma. No momento em que Herman levou a xícara aos lábios, ele soprou um apito, e policiais invadiram a sala. Testes forenses posteriores revelaram que a xícara de chá continha arsênico suficiente para matar 5 homens. Martha Needle foi presa, inicialmente pela tentativa de assassinato de Herman Juncken, mas a investigação estava apenas começando. As autoridades ordenaram a exumação dos corpos de Henry Needle, das 3 crianças e de Louis Juncken. O que se seguiu foi uma das primeiras grandes vitórias da ciência forense na Austrália. Um por um, os caixões foram desenterrados, e em cada um deles a história se repetiu. Análises químicas encontraram traços de arsênico em todos os corpos. Cada vítima contava a mesma história: envenenamento lento, sofrimento prolongado e uma mulher que desempenhou o papel de mãe e viúva de luto com uma perfeição assustadora. As acusações contra Martha foram ampliadas para 5 homicídios dolosos. A imagem da viúva sofredora desmoronou, revelando o retrato de uma assassina em série calculista e prolífica. A notícia se espalhou como fogo por Melbourne, e a imprensa a apelidou de a Viúva Negra de Richmond. O julgamento de Martha Needle no Tribunal Supremo de Melbourne durou apenas 3 dias. O tribunal estava lotado. Durante todo o processo, Martha permaneceu composta. Sem choro, sem protestos, apenas uma calma que perturbava até os policiais mais experientes. A promotoria apresentou as evidências esmagadoras. Os laudos forenses das exumações, o testemunho de Herman, os registros das apólices de seguro. A defesa tentou argumentar insanidade, citando sua infância traumática, mas não havia provas suficientes para sustentar essa alegação. O júri levou apenas 40 minutos para chegar a um veredito: culpada. Quando o juiz proferiu a sentença, morte por enforcamento, ela não vacilou. Não demonstrou qualquer emoção. Houve uma tentativa de clemência por parte de uma associação que argumentava que uma mãe que mata os próprios filhos é, por natureza, mentalmente doente. No entanto, o pedido foi negado. O destino de Martha estava selado. Enquanto aguardava a execução na antiga prisão de Melbourne, ela escreveu uma última carta a uma amiga, Sra. Owen, pedindo: tente não se lamentar demais por mim. Na manhã de 22 de outubro de 1894, exatamente às 8, Martha Needle foi levada à forca. Quando perguntada se tinha últimas palavras, ela respondeu simplesmente: não tenho nada a dizer. Sem qualquer resistência, ela deu um passo à frente e foi enforcada. Após sua morte, a opinião pública passou do fascínio ao desconforto. A ideia de que tanta maldade pudesse usar um rosto tão gentil e viver a vida de uma mãe dedicada era profundamente perturbadora. Martha foi a terceira de apenas 4 mulheres enforcadas na antiga prisão de Melbourne, e sua máscara mortuária permanece em exibição lá até hoje.
Infelizmente, o legado de violência na família de Martha não terminou com ela. Anos depois, em 15 de julho de 1920, seu sobrinho, Alexander Newland Lee, filho de sua irmã mais velha, foi executado na prisão de Adelaide por envenenar sua esposa e 3 de seus 7 filhos com estricnina. Coincidência ou uma herança sombria? Ninguém sabe ao certo. Décadas mais tarde, durante a Grande Depressão, a prefeitura usou pedras dos muros demolidos da prisão para construir quebra-mares nas praias locais. Incluídas no material estavam as lápides dos prisioneiros executados, gravadas apenas com iniciais e datas. A maioria foi colocada com as inscrições viradas para dentro, escondidas. Mas não a de Martha. Sua pedra, marcada simplesmente MN e a data de sua execução, foi posta com a inscrição virada para fora. Por anos, ela ficou semi-enterrada na areia, até ser redescoberta, com suas letras ainda nítidas. Mais de um século se passou, mas a história de Martha Needle continua a nos desafiar. Ela não foi apenas uma assassina em série em busca de dinheiro de seguro. Sua história é a de uma mulher moldada pela pobreza, violência e trauma desde a infância. Foi o medo desesperado de perder tudo, de voltar à miséria de onde veio, que a transformou em uma envenenadora? Em uma época sem redes de apoio para mulheres vulneráveis, ela talvez tenha visto o arsênico como a única ferramenta para garantir seu controle e segurança. Isso, claro, não justifica seus atos terríveis. Ela assassinou seu marido, seus próprios filhos e qualquer um que se colocasse em seu caminho. Mas sua história nos obriga a olhar para as rachaduras da sociedade e a fragilidade do espírito humano. A pergunta que fica é: os monstros nascem monstros ou são criados pelas circunstâncias? O que vocês acham? A justiça foi realmente feita neste caso? Deixem suas opiniões nos comentários. Adoramos ler o que vocês pensam. E se você gostou dessa imersão histórica, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais histórias reais que ainda ecoam através do tempo. Um grande abraço e até a próxima!